Você já tirou uma foto e percebeu que um lado do seu rosto tinha uma forma e tamanho diferente que o do resto? Se sim, saiba que você sofre de um problema que vem se tornando cada vez mais comum em nossa sociedade: a assimetria facial. Rosto assimétrico é um nome atribuído a um rosto com tamanhos diferentes e desarmonias, ou seja, um rosto em que os dois lados não são perfeitamente iguais e com formatos distintos. Já pelo contrário, um rosto simétrico se tornou uma característica de beleza entre nós humanos, pois esse tipo de rosto proporciona uma harmonia agradável aos olhos das outras pessoas. Eu já tive um maxilar assimétrico e só eu sei como minha autoestima foi por água abaixo ao perceber isso. Por esse motivo, fui atrás de respostas e descobri outros problemas relacionados à assimetria na região da face. Você sabia que aquela sua dor na mandíbula ou aquela enxaqueca chata podem estar diretamente ligadas às causas da assimetria? Pois agora vou lhe mostrar os possíveis motivos e tratamentos desse problema. E junto a isso, fazer com que você que já sofre ou não dessa condição evite complicações futuras e se torne sua melhor versão. Primeiramente, devemos entender o porquê você deveria se perturbar tanto com uma condição de assimetria facial. Em minha visão, são dois os principais motivos. Em primeiro lugar, devemos principalmente nos preocupar com nossa saúde, pois algumas das causas da assimetria estão diretamente relacionadas a maus hábitos, que podem lhe causar problemas irreversíveis futuramente. A assimetria mais comum e também a mais notada ao meu ver é a localizada na região do maxilar, pois é uma das principais áreas que dá a beleza e forma ao seu rosto. Dentre as causas da assimetria nessa região, podemos citar inúmeros causadores, mas irei separá-los entre causas genéticas e não genéticas. Ou seja, as causas genéticas são aquelas causas que são inevitáveis, que você pode ter consigo desde seu nascimento ou que se desenvolveram ao longo do seu crescimento, mas sempre estiveram presentes em seu DNA. Podemos considerar esse o pior tipo de causa. Porém, felizmente, com o avanço da medicina nos dias de hoje, problemas como esse se tornam cada vez mais reversíveis. Esse tipo de assimetria é chamado de anomalia óssea, que é quando em alguma parte do seu rosto os ossos são notavelmente de tamanhos diferentes. Esse tipo de problema tem sim solução. Em casos menos complexos, pode ser resolvido com o simples uso de um aparelho ortodôntico. Mas em casos mais graves, geralmente a única solução seria por meio de cirurgias ou harmonizações faciais. Um exemplo de deformação óssea na área do maxilar é a anomalia mandibular, que consiste em quando os ossos de sua mandíbula têm tamanhos desiguais. Nesse caso, não há como evitar ou reverter tal problema de forma caseira. Nas causas de assimetrias não genéticas, são inúmeros os causadores desses problemas, como por exemplo, o excesso de respiração pela boca ou mastigação errada. Sim, exatamente o que você ouviu. Você pode ter um lado maior do seu rosto só porque mastigou errado por meses ou até anos. Como também, você pode ter a boca mais projetada para a frente por respirar incorretamente por longos períodos de tempo. A mastigação errada seria a chamada mastigação unilateral, que se dá quando uma pessoa mastiga mais ou somente em um lado da boca. No nosso maxilar, existem músculos que fazem o trabalho de abrir e fechar sua boca. E sempre que você se alimenta, você está exercitando eles. Então, ao longo do tempo, ocorre um crescimento desregular em um dos músculos, o que pode causar uma anomalia no tamanho do músculo em um dos lados. E, em casos mais graves, pode causar uma disfunção na mandíbula conhecida como ATM, que pode se desenvolver e sobrecarregar demais a articulação de um dos lados ou toda a região mandibular. Dentre os sintomas desse problema estão dores de cabeça, barulho de estalo ao abrir a boca, dores de ouvido, dificuldades para abrir a boca e etc. Já no caso da respiração incorreta, o problema desenvolve-se devido à entrada e saída de ar em excesso na região bucal, que podem fazer com que sua língua e cabeça fiquem em uma posição inadequada, podendo causar uma projeção bucal como a do goleirão Cássio.
E daí você me pergunta, Morango, como eu posso saber se eu mastiguei errado meu cacetinho com mortandela minha vida toda? Ou respirei pela boca que nem um cachorro esse tempo todo? Pode ser simples o diagnóstico nesses casos, como também o tratamento. Se você acha ou sabe que mastigou errado esse tempo todo, feche sua boca e morda levemente seus dentes. Passe a mão sobre os músculos das extremidades da mandíbula. Se você notar um maior que o outro, é um sinal que você mastiga errado há muito tempo. Já no caso da respiração, pare agora e veja se está respirando pela boca e tente se lembrar se você já fez isso outras vezes. Se sim, está aí seu problema. Solução é algo delicado, como o diagnóstico. E é sempre bom lembrar que um bom diagnóstico e tratamento deve ser feito por um médico especializado no ramo. Mas caso você tenha certeza de seu problema e queira tentar uma solução caseira, irei te orientar. No caso da mastigação, a próxima vez que for comer, tente morder 3 vezes no lado menor e 1 vez no lado maior. Em cálculos, 75% das mordidas devem ser feitas no lado fraco e somente 25% no lado mais forte. Quando você perceber que está confortável mastigar igualmente nos dois lados, ou o desaparecimento da assimetria no local, volte a mastigar normalmente, ou seja, metade para cada lado. No caso da respiração, foque e use de lembretes para sempre e o máximo que puder respirar pelo nariz e com a boca fechada. Assim, você evita a projeção e evita de comer um mosquito sem querer andando por aí. Podemos concluir que os problemas de assimetria abrangem principalmente o lado estético de sua saúde. E saiba que ninguém é 100% simétrico, pois todos nós temos defeitos e anomalias, e isso nos torna humanos, que por mais que sejamos parecidos uns com os outros, somos todos diferentes de corpo e alma. Nesse caso, ter um rosto simétrico fica a critério de cada um, e saiba que o importante de verdade é se sentir feliz e bem consigo mesmo. Caso tenha gostado desse vídeo, talvez vá gostar do vídeo que eu falo dos pontos positivos e negativos do famoso NoFap. Por já, meu muito obrigado por assistir, se inscreva se acha que acrescentei algo em sua vida. Fique com Deus e falou!